Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece, as oportunidades de crescimento que nos proporciona, este momento reencarnatório que nos concedeu. Uma chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo da perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia, o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando, para que nosso entendimento se faça mais largo e mais profundo. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte segunda do livro dos Espíritos, do mundo espírita, né? Do mundo espírita, da vida espírita, perdão. E hoje nós entramos no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. É o estudo, né, das respostas que os nossos orientadores nos trazem acerca da reencarnação. Esse capítulo, né, ele contém 8 temas, né, um total de 87 questões, e aqui nós vamos ver prelúdio da volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, a infância, simpatia e antipatia terrenas e esquecimento do passado. É uma temática intrigante, né? Muita gente questiona, muita gente procura explicação, nos afeta diretamente. Nós estamos, né, no plano material e eu acredito que vai ser muito esclarecedor esse estudo, né? Então vamos iniciar, né, pelo primeiro tema, prelúdio da volta. Os momentos antecedentes ao processo reencarnatório. Questão 330. Kardec questiona: sabem os espíritos em que época reencarnarão? É de domínio dos espíritos errantes a ciência, o conhecimento da oportunidade do momento em que reencarnarão? Essa é a questão. E aí o orientador responde assim: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar o corpo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia. Mas ignoram quando isso se dará. E aí é feita uma anotação aqui da questão 166, que nós já vimos lá atrás, né? E essa anotação é aquele conhecimento, aquela informação de que os espíritos todos trazem consigo a certeza que só reencarnando, os espíritos errantes trazem consigo a certeza de que só reencarnando poderão depurar-se. O processo reencarnatório é essencial para o aperfeiçoamento. Aqui eu gostaria de ressaltar, ele faz uma analogia muito boa, né? É como um cego se aproximando do fogo, sente pelo calor, pelos indicativos, né, de que se aproxima, né, do perigo, né? E ele diz, olha, a ciência dele é igual à sua, você sabe que tem que morrer. Faz parte do ciclo, né? Mas o momento em que isso se dará, isso ele não tem conhecimento. Então, ignoram o momento, né? Kardec, então, desdobra uma questão.
Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte ou é da vida corporal? E o espírito responde laconicamente: certamente, assim é. Ele tem a ciência, a referência à questão 66, ele tem ciência que só através da reencarnação ele consegue depurar-se, melhorar-se, né? Tem ciência, então, de que reencarnar para o espírito errante é tão certo, é tão lógico, quanto desencarnar para um espírito encarnado, para uma alma. Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E aí o orientador responde assim: muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda, constitui punição. Então aqui mais uma vez a gente vê que tudo é relativo ao grau de adiantamento, né? Quem se preocupa com esse assunto é quem entende, quem já compreende a importância da reencarnação, né, como processo depurativo, como processo de melhoria. Quando ele pergunta todos os espíritos se preocupam, né, é o indicativo, né, ou melhor dizendo, não é o indicativo, ele questiona, né, se o assunto é comum a todos. E o orientador diz, não é um assunto comum a todos, só se preocupa com isso quem entende o quanto é importante, né? Muitos há, diz ele, muitos há que nem sequer a compreendem, não sabem a utilidade ou a finalidade, né, o quanto ela é importante a reencarnação. E ele diz, muitos há que nisso não pensam, quer dizer, não é relevante para eles, não conseguem ver a importância. No finalzinho, ele ainda diz, olha, a incerteza que muitos carregam consigo, né, a respeito do futuro, né, essa insegurança, né, da incerteza, para eles constitui uma punição. É onde a gente tira, de onde a gente tira, né, por exemplo, algumas declarações de castigos eternos, né? É eterno porque ele não vislumbra o final, ele não entende qual é o processo. Então, não vendo o final, acha que o castigo é eterno. Assim, né, essa insegurança acerca do futuro, né? Não sabe o que acontecerá. E para eles isso é um motivo de sofrimento, de punição. Questão 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? De alguma forma, pode o espírito errante interferir no momento da reencarnação, antecipando ou retardando? E o orientador responde assim: pode apressá-lo, pode apressar esse momento, ou antecipá-lo, né? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente, vontade. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede, retarda a prova, nenhum assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Vamos começar pelo sofrimento, né, que é o que mais nos interessa. A gente está sempre preocupado com o sofrimento. Ele diz, nenhum que assim procede, retardando a prova, né, o faz impunemente. E aí, a maneira como ele coloca, fica claro, né? Não é que se castiga pelo retardo, é que ele se condena a
retardando o momento da reencarnação a permanecer naquele sofrimento, naquela angústia, naquela tortura, né, por mais algum tempo. Ele permanecerá, né, como o espírito errante, exposto aos males que causou a si mesmo. Né? É a reencarnação também, vamos chamar assim, um momento de descanso, né? Uma vez que o corpo amortece de alguma maneira, o corpo amortece a intensidade desses sofrimentos. Né? Não quero dar spoiler, mas o processo reencarnatório em si, né, a reencarnação em si, né, ela traz consigo também este benefício para o espírito que carrega muitas dívidas. Né? Momentaneamente, durante o prazo que está investido na carne, momentaneamente ele consegue, através do esquecimento do passado, atenuar em muito, né? As mágoas, os rancores, os pesos que carrega. Né? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. A vontade é soberana, né? E ela acaba interferindo nos processos. Então, positivamente falando, quando alguém entende a necessidade, né, e dá urgência nisso, né, o desejo de rapidamente resolver o problema fica bem forte, ele pode até antecipar o momento reencarnatório. Tudo isso é muito relativo, e essa pergunta do Kardec tem que ser respondida assim, genericamente mesmo, porque a reencarnação de um ser não interfere somente no curso do progresso dele, interfere no curso do progresso de todos os que estão com ele. Né? Então, eu chamo isso sempre de uma conciliação de interesses. Não é só o reencarnante que tem interesse na reencarnação. Outros espíritos envolvidos no processo, pai, mãe, todos eles acabam afetados por essa decisão, por esse momento. Né? Questão 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Chega lá na erraticidade, a condição é boa, sim, né? Não sofre muito, vou ficar por aqui. Pode isso? A pergunta é essa. Ele se afeiçoa daquela condição, pode retardar o progresso indefinidamente? A pergunta é essa. Prolongar indefinidamente esse estado? Permanecer na erraticidade? E aí o orientador responde, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que elevar-se. Esse é o destino de todos. Então, vamos dizer assim, de moto próprio, de movimento próprio, de interesse próprio, mesmo que ele se acomode por algum tempo, mesmo que ele se sinta confortável ali por algum tempo, né, haverá um momento em que ele sentirá a vontade de ir mais adiante. Neste momento, a reencarnação é fatal, porque não há como progredir, depurar-se sem reencarnar. Esse indefinidamente que o Kardec colocou faz toda a diferença. Né? Permanecer lá por vontade própria, estacionário antes de atingir a perfeição, não. Indefinidamente, não. Isso por vontade própria, né? 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará?
É um processo, a reencarnação é um processo planejado ou é uma coisa improvisada? Trocando em miúdos, é isso que o Kardec pergunta. Há predestinação na união do corpo a uma determinada alma ou isso é decidido de última hora? Predestinação ou última hora? E aí o orientador responde assim: o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, de uma forma ainda bem genérica, o Espírito diz, olha, há planejamento. O Espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova, a natureza da prova que queira submeter-se, o assunto que ele vai resolver, pede para encarnar. Então, uma vez definido que assunto ele vai resolver, ele pede para reencarnar. E Deus, né, que a tudo controla, que a tudo coordena, né, já está sabendo de antemão, né, faz com que, ou concede que tudo concede que tudo aconteça. É interessante isso, porque a gente não tem esse conceito. É voz corrente, é comumente falado, né, de destino, como se as coisas fossem decididas fora do domínio do espírito, como se nós fôssemos pacientes de uma ação. E aqui nessa resposta o espírito diz, olha, vocês são os agentes dessa ação. Vocês se analisam, vocês se medem, né, e se propõem a determinada tarefa, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se. Então, esta parte é da vontade do Espírito. Ele determina, né? Ele determina o que ele fará, a natureza da prova que vai sofrer, né? Ou que vai passar. Sofrer não no sentido de dor, mas de passar, de enfrentar, né? É isso que eu gostaria de enfatizar nessa questão. Há planejamento. E o espírito participa ativamente do planejamento da sua reencarnação. Questão 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero da vida, o gênero de vida que lhe sirva de prova? Escolhe o corpo ou ele só escolhe o assunto, né, que ele vai resolver? E aí o orientador responde, pode também escolher o corpo, porquanto, e ele explica, porquanto as imperfeições que o corpo apresente, ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Aqui eu gostaria de fazer menção à obra do André Luiz, eu acho que é Missionários da Luz, né, em que no planejamento reencarnatório, eu acho que no planejamento reencarnatório, alguns pedem, né, vou diretamente, que seja feio, que fisionomicamente a pessoa não seja bonita, né, ou que traga alguma deformidade, ou que traga tudo no sentido, né, de
condicionar a vivência dele naquele corpo, né, a uma determinada experiência provatória. Aqui quando ele diz pode também, pode, é uma concessão pequena, pode também escolher o corpo, ele explica porque o corpo, como um agente dentro da vida material, pode impor ao espírito as imperfeições do corpo, as doenças, né, a falta de beleza, né, pode impor ao corpo experiências que lhe possibilitem o progresso se ele conseguir ultrapassar essa dificuldade que o corpo impõe. Mas aí ele coloca o geral. Nem sempre ele escolhe o corpo, né? Nem sempre. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou tal. É o caso lá do livro que eu citava, Missionários da Luz, se não me engano. Eu vou até verificar isso, porque ele é importante para nós. Ele tem muita coisa, né, que se aplica a esse estudo do capítulo 7. A pessoa, o espírito, né, na condição, preparando-se para a reencarnação, pedia, não, eu não quero ser bonito, uma pessoa fisionomicamente muito bonita, porque eu sou vaidoso, né? Eu sou muito vaidoso, então se eu for bonito, isso vai me prejudicar, vai dificultar eu vencer esse vício meu. Quando ele fala, pede que seja tal ou qual, ele pede que o corpo seja conformado, né, de tal maneira que facilite a sua jornada, a sua caminhada. Né? É essa a questão. Então, pode escolher? Até pode, né? Mas nem sempre. Nem sempre. E aí o Kardec desdobra. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? E aí o orientador responde assim: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. E aqui eu chamo a atenção novamente para aquilo que eu disse lá atrás. A reencarnação de um ser não é de interesse só dele. Então a questão do Kardec é, o espírito fez todo o planejamento e a última hora, isso significa dizer que está prestes a obter a reencarnação, a reencarnar, a vir para o mundo material na forma de um espírito dentro da matéria. À última hora, no último minuto. Né? Ele desiste? Ora, isso acarretaria necessariamente um aborto, ou não, um aborto. Né? O corpo teria que falecer, porque não tem um espírito, não tem uma alma para este corpo. Ele se recusou, ele abandonou o projeto. Né? E aí o espírito diz, olha, se recusasse, ele sofreria muito mais, porque efetivamente não é só uma negativa, ele está gerando efeitos. O aborto daquele corpo, né, já gera efeitos. O planejamento da mãe e do pai, né, todos os envolvidos acabam sendo afetados por essa recusa dele. Então ele diz, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que simplesmente se nega a encarnar, aquele que está fugindo da prova. Né? Aquele que recusa na última hora está cometendo um crime. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Poderia acontecer de uma gestação ser conduzida sem que houvesse um espírito designado para aquele corpo? É isso que ele pergunta. E o orientador responde: Deus a isso proveria. Não havendo interessados, Deus designaria. E aí ele coloca uma coisa muito interessante. Ele diz assim:
Quando uma criança tem que nascer vital, com vida, quando uma criança tem que nascer com vida, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Nada é feito sem que tenha um objetivo. E aí vamos ao que interessa. Quando uma criança tem que nascer vital, quando aquele corpo tem por finalidade abrigar um espírito que entrará em processo de depuração. Sempre haverá uma alma designada. E aí abre a porta para aqueles corpos que são gerados sem que um espírito tenha sido designado. É isso que eu chamo a atenção. Quando somente a mãe interessa uma gestação que será frustrada. É essa a porta que o espírito abre. Então, quando ele diz, quando uma criança tem que nascer vital, está predestinado uma alma. O lado oposto, quando a mãe deve sofrer a perda, é de interesse só da mãe, não é de algum espírito. Quando é de interesse, vamos dizer assim, para o progresso só da mãe, passar por essa dor, não seria justo colocar uma alma naquele corpo. É isso que a gente tem que entender. Muitos dos abortos que acontecem numa prova combinada. Interessa ao espírito reencarnante, que tem a reencarnação frustrada, interessa à mãe, que tem uma gestação, todo um processo de desenvolvimento sentimental frustrado. Muitos outros casos é de interesse somente da mãe. A mãe que tinha a prova de ser frustrada, né, na maternidade. Então, nesse caso, quando só interessa a ela, não seria justo designar uma alma para aquele corpo que não vai ter vida, que não vai prosseguir na vida material, né? Que vai ser natimorto, por exemplo. Tá? Isso é muito interessante, né? A gente fazer essas correlações. Nas entrelinhas existe uma informação importante. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Nós já vimos lá atrás que o espírito nem sempre pode escolher o corpo. Agora, pode Deus impor o corpo? E aí ele responde assim, certo, ou sim, né? Do mesmo modo que as diferentes provas pode impor o corpo, como pode impor uma série de outras experiências. Mormente, principalmente, né, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Nós já vimos que no início, logo que é criado, o espírito padece, vamos dizer assim, da ignorância, né? É extremamente ignorante. Então ele é auxiliado nos processos reencarnatórios, né? Essa questão foi formulada ao orientador logo no início, quando o espírito não tem. Como é que ele pode escolher, né, as provas para reencarnar? Ele diz, não, ele é auxiliado, ele é orientado, né? E aqui ele diz, o Deus pode impor o corpo? Pode. Para o espírito que não tem capacidade de escolher, Deus escolhe, né? Principalmente quando ele não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. E acrescenta, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Se lhe torne um obstáculo, né, assim, significativo, né, que exija muito para o seu aperfeiçoamento. Então, pode quando o espírito é ignorante e Deus o ajuda, né, o auxilia, e pode quando o espírito tem débitos, né, que deva expiar, que deva corrigir, né, e nesse caso Deus impõe. Não,
essa criança aqui vai ter uma condição social, vai ser colocado num meio que permite o aperfeiçoamento deste espírito. E essa condição lhe trará um esforço, lhe exigirá dele um esforço grande de aperfeiçoamento. O que ele chama de castigo não é a punição pura e simples, né? Seria eu acho, né? Deus não castiga ninguém, né? Ele pessoalmente. Seria uma oportunidade de exigir mais dele, que ele se doasse mais, né, para obter aquele resultado. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, né? Que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Em havendo muitos candidatos para um mesmo corpo, como é que se decide? Né? Qual é o fator que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Qual o fator determinante para a escolha do espírito para o corpo? E aí o orientador responde assim: muitos podem impedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Vou voltar à ideia. Há sempre diversos interesses em jogo. E o interesse do reencarnante é só um deles. Não é só o interesse do reencarnante que deve ser considerado. Quando ele diz a missão a que a criança se destina, né, essa criança tem finalidade na vida das outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Então, Deus decide como. Qual é o melhor candidato? Qual é o espírito melhor candidato a ocupar aquele corpo? Aquele que seja mais capaz de desempenhar a missão que aquela criatura, que aquele corpo vai desempenhar no meio. Na família, na sociedade, no mundo, né? Então, essa escolha é compatível com o interesse de outros. O espírito vai para aquele meio, através daquele corpo, né, porque ele é o mais capaz de executar, né, a missão, ele diz a missão daquela criança naquele meio. Isso também é muito interessante, né? A gente acha sempre que a gente é muito individualista, acha sempre que há o interesse do reencarnado. Não, tem muitos interesses. Pai, mãe, tio, avô, amigo, quem vai tropeçar na esquina, todos eles têm interesse naquela reencarnação. 339. No momento de reencarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. Nós já vimos que o espírito desencarnante ele passa por um momento de perturbação, em que a consciência não é plena, né? Fica meio atordoado. E aqui ele pergunta, para a encarnação o processo é semelhante? Ele passa por essa perturbação também, fica meio atordoado, perde o domínio de si, de sua consciência plena? E aí ele diz assim, muito maior, perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para a escravidão. Eu vou ressaltar só isso. Muito maior e mais longa. A gestação só 9 meses. Né? O processo de desligamento do espírito, o mais longo, ainda não alcança 9 meses. Porque o desligamento mesmo, desligamento laço fluídico, ele acontece. Pode acontecer do espírito estar apegado, né? A lembrança ser tão forte que ele está apegado ao corpo, mas ligado ao corpo não. E aqui é um processo de ligação. Imagina, né?
né, a dificuldade que é você fazer uma ligação de um corpo que está, por exemplo, em evolução. No início, é uma célula masculina e uma célula feminina, não é? Se ligam e aí começam a se multiplicar. E o espírito vai se ligando a essas células novas, a esses órgãos novos. É um processo longo, 9 meses, para que a ligação seja perfeita. E é disso que ele está falando. Essa perturbação, então, fica muito maior, ela é mais intensa, porque você ainda tem que tirar do espírito tudo que ele não precisa para ele voltar ao corpo. Ele tem uma bagagem imensa, você tem que focalizar. Não, você vai trabalhar só com essa bagagem aqui. Você vai trabalhar só com isso. Né? Da sua vivência toda, só isso que te interessa. Então, ele é muito maior, é um processo muito mais complicado, muito mais complexo, né? E mais longa. São 9 meses de trabalho para você poder fazer a ligação perfeita do espírito com o corpo. 340. É solene para o espírito um instante da sua encarnação? É um momento solene, significativo, é importante. Pratica ele a encarnação, a reencarnação, esse momento, pratica ele esse ato considerando-o grande e importante, retorna à carne ciente da importância e da grandeza que é a experiência. E aí o espírito responde assim: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Poético, mas muito significativo. E aí tem uma nota. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem a consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar, sente uma espécie de agonia. A maneira como o orientador coloca deixa evidente, né, a insegurança. Né? Insegurança que todos nós temos. A gente estuda para fazer uma prova. E aí, antes de pegar a prova, a gente está se questionando se realmente estudou tudo, se tem condição de vencer a questão que a gente nem conhece. Você não leu a questão ainda. Você não recebeu a prova. Né? Mas você está ali, o coração a 120, 130, 140, né? Porque é aquela insegurança. Né? Aqui ele coloca a mesma figura. O espírito escolhe o gênero das provas. Né? E se ele vai sair vencedor ou não, ele não sabe. E isso é vamos dizer assim, ele chama de agonia, é uma ansiedade, né? A questão que ele colocou é se havia solenidade, né? Se ele encarava aquilo dava importância para o momento da reencarnação. Ele diz, olha, não tem como ele dar solenidade ou importância ao momento da reencarnação, porque ele está atordoado.
É como se ele tivesse anestesiado. Ele só vai retomar a consciência de si mesmo, ele diz, olha, ele só tem consciência do que vai acontecer quando chega o momento. Ele só tem consciência de que vai reencarnar quando ele está para ir à luz, para nascer. Né? Até então é tudo muito incerto, muito inseguro para ele. Né? Mais para frente a gente vai entender esse raciocínio. Então, a solenidade que o Kardec pergunta, o espírito não dá porque não tem condição. Ele está num processo de anestesia pré-operatória. Né? É essa a figura. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Sabendo o que ele vai enfrentar, fica ansioso por isso? E aí o orientador responde assim: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme a suporte. É a prova. Né? Você está para receber a prova Mas por que essa ansiedade tão grande? Né? E a questão a minha preparação foi suficiente? Eu terei capacidade de resolver a questão? Né? Eu vou acertar a questão? Né? Porque você pode errar numa conta. E aí o orientador diz, olha, bem grande. Porque aquelas provas fazem a diferença entre retardar, entre manter aquela posição que ele está, não avançar, ou progredir. Então é decisivo para ele. E aí a fonte da ansiedade. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Ele é assistido na sua saída, na sua partida, de volta para o mundo físico? E aí o orientador responde assim: depende da esfera que pertença. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora, pela vida em fora. Então, em ele já tendo atingido um estágio de progresso que lhe assegure uma coletividade afetiva, vários entes queridos, estes entes queridos não só o acompanham para a reencarnação, como o acompanham durante a vida corpórea, é isso que ele diz. E aí está a explicação de por que nós temos tantos espíritos familiares ao nosso redor. Né? Nos querem bem e ficam ali tentando nos auxiliar a vencer a dificuldade. Está aqui na questão 342 a explicação. Né? Mas a ressalva que ele faz se já está nas esferas, já está nos estágios em que reina a afeição. Porque existem estágios inferiores, e aí isso não se dá. Né? Não felizmente assim. Muitas vezes se dá infelizmente, né? Porque quem acompanha não ajuda a progredir, ajuda a estacionar, ficar quieto, né? Ficar parado. Por fim, a última questão, 343. Os que vemos em sonhos, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Quando a gente tem referência de sonho e encontrou com alguém cuja afeição é desconhecida, mas ele se apresenta sempre testemunhando afeição, interesse, carinho por nós, desconhecidos, mas afetuosos.
Aí ele pergunta, são os espíritos amigos, né, que nos seguem os passos da vida? O orientador responde assim, muito frequentemente são eles que vêm vos visitar como ides visitar um encarcerado. Então as referências de lembrança de sonho, né, em que a gente não consegue identificar o visitante, aquele com quem nós mantemos o contato, né, diz o espírito orientador, muitas vezes é o contato com esses espíritos amigos. Aí se pergunta, mas por que o semblante? Por que o semblante desconhecido? Por que a feição, a fisionomia desconhecida? Não se esqueça de que tudo que a gente lembra passa pelo cérebro, né? O cérebro é o nosso arquivo, né? Encarnados. E aquele semblante não está no nosso arquivo, porque a gente só lembra daquilo que tem contato, né? Daquilo que a gente vivenciou. Então, as suas lembranças, as imagens que você tem guardadas no seu cérebro, são de momentos, são de lugares, são de pessoas, né, que você efetivamente esteve junto. A lembrança do espírito, né, fica assim embotada, limitada, né? Efetivamente, né, aquela pessoa que se aproxima, demonstração de afetividade e tal coisa, é uma pessoa conhecida, mas a gente não se lembra, é essa a questão. São os nossos espíritos amigos, né, que vêm nos dar conselho, que vêm nos ajudar, que vêm dar boas ideias para a gente, né? E a gente não lembra da cara deles, né? Muito bem. Essa primeira parte, esse primeiro tema é vamos dizer assim, um preâmbulo, são informações gerais a respeito da reencarnação. Aí nós vamos entrar em partes específicas e tal. Eu citei Missionários da Luz. Missionários da Luz é um livro que relata várias experiências reencarnatórias e o trabalho da espiritualidade nesses processos, né? Então, se os irmãos quiserem se antecipar, né, existem leituras interessantes, né? O ideal é ler a obra por inteiro, mas existem leituras interessantes a respeito de processo reencarnatório, a respeito da conciliação dos interesses, né, de pai, mãe, espírito reencarnante, né? Existem informações, por exemplo, acerca de aborto, né, processos fracassados, né? Então, se os irmãos quiserem olhar, capítulos 12 e 13, de 12 a 15, ali nós temos, 12 e 13, nós temos um processo de preparação de reencarnação em que há necessidade da concordância dos pais. Então, o processo todo de convencimento dos pais a respeito da necessidade da reencarnação daquela pessoa. O trabalho, capítulo 14, por exemplo, capítulo 14, o trabalho que para a espiritualidade, aquele processo de fecundação e tal, tá tudo lá, é muito bacana mesmo. E no capítulo 15 a gente tem um processo de aborto, né? Então, se os irmãos quiserem olhar, são histórias, né? Diálogos, sentimentos envolvidos. Então, é diferente de um estudo como esse nosso aqui, pergunta-resposta, lá é uma história, né? Então, fica mais, acho que a gente consegue entender melhor. Apesar de termos técnicos, uma série de coisas que tem lá, né, dá para a gente entender muito bem a trabalheira que é um processo reencarnatório. Não é uma coisa simples, não, né? A gente não tem a noção do que é até ler. Aí quando a gente lê, opa, né, vai bem além do que eu achei que era, né? Não é só um processo de conjunção carnal e depois um processo biológico. Além do processo biológico, tem um processo espiritual bem complexo, né? Então é uma leitura bacana, né? Eu recomendo. Missionários da Luz, capítulos... Dirigindo quiserem ler a obra inteira, é excelente. Mas dirigindo
nosso estudo, capítulos que vão de 12 a 15, ali já dá uma ideia boa. Tá? Nós vamos encerrando, 49 minutos, excedemos, né? Os irmãos ficam à vontade para fazer comentários, críticas, né, questionamentos. E nós vamos encerrando, renovando a Deus o nosso agradecimento pela oportunidade, né, e aos bons espíritos e ao Mestre Jesus a companhia. Rogando ao Mestre que nos mantenha debaixo de sua luz, para que a gente tenha clareza, visão clara, para descortinar, para enxergar os grandes objetivos que ainda esperam pela nossa ação e os caminhos seguros que conduzem até os nossos objetivos, né? E que Jesus nos infunda muita força moral para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.